Boa tarde, amigos. Estamos começando os Donos da Bola desta quinta-feira com muito debate, muita informação. O Grêmio classificado na Copa do Brasil, o Internacional classificado às quartas e finais da Libertadores da América. Projeções nessas duas competições para a dupla Granal. Tem a sua participação também através do Twitter, @donosdabolaRS, ou na nossa fanpage no Facebook, ou também através do e-mail donosdabolars@band.com.br. De imediato, Central Band do Esporte com o Carlos de la Rocha. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Meneghete. Boa tarde a todos. Hoje tem mais Libertadores da América. 3 jogos encerram a fase de oitavas de final. Em Medellín, na Colômbia, tem Atlético Nacional e Emelec, 2 equipes que estão no lado do Inter na chave eliminatória da Libertadores. Tem também em Buenos Aires, Racing contra Montevideo Wanderers e o confronto mais esperado de todos. Na Bombonera, Boca Juniors e River Plate também decidem vaga nas quartas de final da Libertadores. Meneghete. Que jogo! Superclássico argentino hoje, valendo vaga às quartas de final. De lá saiu o adversário do outro brasileiro na Libertadores da América, o Cruzeiro. Boca ou River Plate? Foi um jogo para testar os batimentos cardíacos do torcedor colorado. Emoção não faltou no estádio Beira-Rio e a torcida do Inter fez a sua parte. É hoje! Em jogo de Libertadores, o clima da torcida é diferente. A empolgação é muito maior do que em outras partidas e contagia todo mundo. É possível encontrar até mesmo torcedores estrangeiros, como os uruguaios Mário e Fred, pai e filho que moram em Porto Alegre há 1 ano e torcem pelo Inter do Diego Aguirre. Hinchando por Inter, sempre, acompanhando Uruguay donde esté. Diego, Nico, estamos juntos. Desde siempre Inter en el corazón. Vamos arriba. 3-1 para Inter. 3-1. Vamos arriba. Era uma noite importante para colorados. Perderam a viagem. A torcida do Galo tá aí e perdeu a viagem. Não tem como. Não matou no Horto, aqui em Porto está morto. Mas também para atleticanos. Eu acredito, nós estamos muito confiantes, né? E viemos aqui primeiro para ver uma grande festa, né? Mas viemos aqui para gritar Galo, né? Rumo à final da Libertadores. O atleticano está proibido de duvidar. Primeiro de tudo, o passado recente do Atlético mostra que o time é vingador e se precisar de 1 segundo para virar um placar, ele vai virar. Dentro do Beira-Rio, um show de luzes protagonizado pela torcida. Nada de apagão, foi apenas uma brincadeira antes da bola rolar. Porque depois, o espetáculo das arquibancadas foi sonoro. Festa que aumentou com os gols de Valdívia e D'Alessandro. Já no segundo tempo, o gol de Lucas Prato para o Galo mudou a cara do jogo, porque um possível 2-2 levaria a decisão para os pênaltis. Mas o Inter não só segurou a vantagem, como ampliou com Lisandro Lopes. A vitória classificou os animados torcedores colorados para as quartas de final. O adversário será o Independiente Santa Fé, da Colômbia. Inter jogou muito para vencer a grande time como Atlético Mineiro. Tem que jogar muito. Os jogadores tiveram uma grande atitude, um grande compromisso com o jogo e mostraron mucha calidad, mucha personalidad y quiero destacar porque como la calidad del rival es muy alta, quiero destacar mucho a meus jogadores e a meu time. É um ser diferenciado, a gente estava falando aqui agora, né? O Daniel estava elogiando, o Chico também, o Diego Aguirre. É um treinador que a gente não está acostumado a trabalhar, né? A capacidade de fair play que ele tem, né? O quanto ele foi criticado quando chegou aqui. O trabalho sofreu alguns percalços, né? Desde aquele jogo com o Shakhtar, ele tá falando, tomou 4, e aí foi indo também, cambalhando, a questão dos dois times, criticado. E é hoje um dos 2 brasileiros, foi o melhor brasileiro já na primeira fase, é um dos 2 brasileiros classificados, né? Junto com o Cruzeiro às quartas, está entre os 8 melhores do continente.
E acho que ontem a gente teve momentos de muita instabilidade no jogo por parte do Internacional. O Atlético em alguns momentos foi melhor, a gente viu o domínio, né? Mas o Inter é um time eficiente. O que eu quero dizer com eficiente? Eu poderia dizer que é eficaz, que é o time que vai lá e faz a missão, mas o eficiente é quem faz a mesma missão com economia, não que tenha economia do ponto de vista do preparo físico, né? Desperdiçando pouco, ou seja, o Inter cria 2, 3 oportunidades para o jogo e é eficiente e conclui e faz as duas. Foi a classificação da competência, né? Esse termo, acho que essa é a palavra que melhor traduz aí a classificação do Inter. E realmente, eu acho que o grande mérito do Diego Aguirre, embora ele tenha testado vários jogadores, o fato dele ter corrigido algumas questões pontuais no time. Defensivamente, aquela ilha que era o meio de campo do Inter, né? Que era um time que tinha... Exatamente, não era um time compactado e ele conseguiu recuperar tempo. Jovens, né, Daniel? O torcedor colorado está vibrando, eu acho que faz muito bem. Começou. Tem que comemorar mesmo, porque, aliás, tem que comemorar muito. Porque o jogo foi muito difícil, aliás, como se previa. Um jogo típico de semifinal de Libertadores. E na verdade... Não era um jogo para estar os jogos de mata-mata... Dois grandes confrontos. Os jogos de mata-mata de Libertadores da América tem essa característica, assim, muito mais emoção, né? E o Mate mandou um abraço, viu? Sim, ele fez muita falta. Nossa, a gente fez muita falta ontem. E claro, né? Tá brincando, né? Não estou brincando. O Neymar é um grande jogador, mas o Luizano Lopes deu conta do recado. Isso é óbvio, né? Que é jogador felhador. Inteligente. Que é jogador brincador. Inteligente. Isso não estou dizendo que o Neymar faz falta, Ribeiro, né? Tem qualquer time da América do Sul também. Mas ontem o Luizano Lopes deu muita conta do recado. Quando me permita, ontem o Ribeiro Neto sepultou o Inter na Libertadores pela ausência do Neymar. Ele disse que o Inter estava eliminado porque o Neymar não jogava. Já tinha feito isso no primeiro jogo. Eu falei que poderia acontecer, como aliás pode acontecer. Porque mas não é assim, ó, uma coisa é uma coisa. Ajuda a te ajudar. Não precisa de ajuda. Então vamos lá, né? Uma coisa é a gente comemorar o resultado, a classificação. E eu estou aqui me unindo ao torcedor colorado, né? Exultante no coração, pela classificação. Unido ao Meneghetti. Outra coisa é a gente analisar, porque nós estamos aqui para isso, né, eu imagino, né? Analisar o jogo e as suas circunstâncias. No jogo, o Atlético... a gente não fez isso até agora aqui? Não. O jogo, o Atlético Mineiro foi bem melhor que o Internacional. Não foi bem melhor. E o Inter correu sérios riscos. Um jogo igual. O Inter, eu queria, com todas as letras, dizer ao D'Alessandro, que golaço. Parabéns, um golaço mesmo. Esse é um gol de lentidão, né, Ribeiro? É de pegar a bola, ficar murrinhando ali no pitutário e botar na gaveta. Agora, no jogo jogado, o Internacional não teve o mesmo desempenho, faltou saída de jogo. A tua análise eu acho que ela está equivocada. O Internacional jogou contra um grande time, contra um time que vem ganhando competições importantes no cenário brasileiro. Foi competente, parabéns ao Inter. O sul-americano, um time que ultimamente houve uma virada de página do Atlético de 2, 3 anos para cá, eu acho que a gente tem que observar isso. Então, esse jogo não era um jogo de oitavas. Como talvez São Paulo e Cruzeiro, como Boca e River, isso era um jogo para ser uma semifinal ou uma decisão de Libertadores da América. Então o Inter não passaria com facilidade, ainda assim fez 3-1. Eu sei que o placar não traduz o que foi o jogo. Eu sei que não. O placar do jogo poderia ser 1-0 pro Inter, 2-1, tal, mas o Internacional ganhou por 3-1. Poderia ter ganhou por 3-1. Não poderia ter perdido lá 2-2, fazendo 2 gols na casa do Inter. Não, ele estava ganhando até os 49 do segundo tempo. Exatamente. E o detalhe é o seguinte, o Internacional fez 5 gols em um time que se equivale a ele, Inter, né? Perfeito. Exatamente. O que torna a classificação ainda mais... Mas não estamos discutindo isso. Então, nós não estamos discutindo a classificação. Claro para ti que o Atlético não jogou mais que o Inter ontem, Ribeiro. Não, jogou sim. Não jogou? No segundo tempo teve uma supremacia teve um momento de supremacia em que o Lula chuta uma bola que ela bate num rebote que bate na trave, que todo mundo que estava no estádio ontem sabia que se a bola entrasse ia complicar a vida do Internacional. Não está proibido. Se o Internacional teve uma meia chance lá e faz 3-1 em Minas, acabou também. Mas acontece o seguinte, o Inter não está proibido de ganhar o jogo como ganhou, com competência, sendo pior que o adversário. Mas não foi aqui, essa não é verdade, Ribeiro. Mas infelizmente é o que eu vi no jogo. Mas eu acho. Aliás, eu acho que as opiniões aqui têm sido nesse sentido e normalmente elas estão equivocadas, Ribeiro. Então, elas estão equivocadas. Respeito a sua opinião. Aliás, o Atlético não foi melhor, o Atlético foi bem melhor que o Inter. Poderia dar o Inter e perdeu por 3-1, mas vem cá, que jogo tu estava torcendo pro Corinthians ontem. Tu podia estar torcendo pro Corinthians pro Guarani. Também te deu mal. Eu acho que ele estava vendo a Copa do Brasil. Agora, numa coisa, o Ribeiro me parece que tem razão. Se no segundo tempo, como o Inter perdeu o Sacha, ele tivesse o Nilmar, ele teria um desafogo numa jogada de velocidade para a saída de bola. Porque o Atlético, ele foi se ampliando dentro do campo do Inter, porque ele só tinha o Lisandro Lopes para combater lá atrás. Então ele ganhou espaços para jogar.
Porque a saída do Sacha tirou o segundo homem do ataque do Inter, tirou a segunda chegada em velocidade do Inter. E isso fez com que o Atlético crescesse para dentro do campo do Inter e tivesse esse predomínio, tivesse essa... Mas vamos pensar, Zé, que o Internacional estava ganhando o jogo por 2-1, ainda se tomasse um gol não estaria eliminado, teria ainda uma decisão por pênaltis. E o Internacional não vai, num momento, contra um adversário grande, não é um time menor, um The Strongest, não vai também se atirar para o jogo. Não, vai jogar tentando que nem jogou o Grenal, administrando. Correu riscos, mas vem cá, num Grenal, no Inter e Atlético Mineiro de Libertadores não vai correr isso, não tem como, mas não joga. Aí não corre isso. Mas é isso que nós estamos analisando. Não, mas o Ribeiro, nós tu não pode pegar, exatamente tu não pode desconsiderar algumas coisas que aconteceram. Primeiro é o seguinte, o recuo do Inter depois do gol do Atlético Mineiro é absolutamente natural. O Inter estava no limite da sua classificação. Não é natural. Esse é um ponto. Segundo, o Internacional perdeu toda a velocidade do time. Ele perdeu o Eduardo Sacha, ele perdeu o Jorge Henrique. O Lisandro Lopes é um jogador de outro tipo de timing em relação ao Nilmar, mas é um jogador interessantíssimo. Só que o Inter ficou sem essa saída de velocidade. E o Inter ter retraído um pouco o time no segundo tempo, olha, eu considero absolutamente normal. Não tem problema. E tudo isso que tu falou é verdade. Só que o Internacional correu mais riscos porque teve o azar do Jorge Henrique entrar e se machucar. Né? O Nico Freitas não entrou bem no jogo. E o Internacional ficou à mercê de um sufoco do Atlético Mineiro, sem saída. O Inter perdeu a segunda bola. A qualidade do adversário. Tem que considerar a qualidade do adversário. Aqui, com todo respeito, o Internacional não está jogando contra o Lajadense, com todo respeito à nossa audiência em Lajado. É um jogo de Libertadores com um time que 2 anos atrás foi o campeão da América. E nós estamos analisando isso. E que era candidato a ganhar, não fosse o Inter ter caído no caminho dele. O Inter passou sufoco. E as circunstâncias do jogo, começa sem o Nilmar, perde o Sacha, perde o Jorge Henrique. Tudo isso durante o jogo. Outro ponto, o time cansado. Era óbvio que ia tomar um... Só tá dando... Eu tenho dúvidas, tá? Tenho dúvidas. Se perdeu o Jorge Henrique... Ganhou. Ou se o que... Não é essa a minha dúvida. Ou se agora está sem essa lesão, aí eu tô com dúvida da lesão do Jorge Henrique. Isso não é uma desculpa para atenuar a saída de campo dele, que foi uma saída... Tu sabe que me deu essa impressão, tá? Na transmissão, eu achei que ele saiu brabo com o treinador. Eu acho que o treinador teve personalidade, tirou ele e agora... Não, peraí, teve uma lesão aí, mas vai estar bem. Porque foi leitura, lesão. Saiu puxando a perna. É que tu tá lesionado. Aí depois surgiu a informação que ele teria comunicado ao Diego Aguirre a substituição porque ele tinha sentido. Só que o detalhe é o seguinte, um jogador que sai lesionado, com toda aquela atmosfera do jogo, ele passa do lado do treinador, o treinador vai dar um apoio para ele, eu vou abraçar o treinador, né? É só uma leitura, não tem informação. Eu achei estranho também, aí deu um bico na garrafa, jogou caneleira no chão. Durante 20 anos lá embaixo e a desconfiança agora. Os nossos repórteres da Rádio estão informando. Se a tua desconfiança estiver correta, esteve agindo e bem em favor do Inter o técnico Diego Aguirre, porque naquele momento do jogo o Jorge Henrique estava comprometendo. Mas eu vou dizer uma coisa, tá? Eu flagrei uma cena logo que terminou o jogo que o banco do Inter se levantou e aí o Jorge Henrique fez questão de abraçar o Diego Aguirre. E final puxou a perna, ficou puxando a perna e tal. Eu acho que ele ficou bravo consigo mesmo. Mas não justifica também, né? Porque primeiro que causa toda essa série de especulações e depois que... Mas a gente entende, o jogador está indignado com uma decisão, queria ficar em campo e tal. Agora o Ribeiro comete uma injustiça quando ele diz o seguinte, o Inter correu riscos. Eu acho que ele... Não é evidente, foi a verdade do jogo. Contra o Cruzeiro e contra o Brasil de Pelotas. É evidente que ele correu riscos. Temos que analisar isso. É evidente que ele correu riscos, como o Atlético também correu riscos de tentar jogar e tomar um gol. Que veio de um erro do Dátulo, mas veio de uma jogada de velocidade do Inter com um passe longo do Valdívia na intenção de jogada pela direita. O Dátulo errou. Então o Atlético também correu riscos. O Dátulo errou aquele passe porque foi cabeceira de olho fechado, né? Que é um fundamento lamentável. Tu fizesse um elogio, eu sei que com enorme dificuldade, só faltou fazer assim para elogiar o gol do Alessandro, né? Eu quero dizer que eu acho que no jogo de ontem o Vitor acho que sabia disso. Ele não podia tomar gol do Alessandro nem de pênalti. Claro. Ele não podia tomar gol do Alessandro, nem o do Alessandro embaixo da trave, só escorando a bola. Ele não poderia ter tomado gol. Ou seja, o Fernando Carvalho tinha razão. Não, mas o gol... Ou seja, eu acho que quando o Valdívia fez o gol, ele parou, olhou assim, o torcedor pode fazer isso. Eu não vou fazer porque esse gol qualquer goleiro tomaria. Ontem eu estava vendo o jogo, Ribeiro, com 2 atleticanos, tá? O presidente do Metro, abraço a eles. Bianchini, e o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Gustavo, estavam muito angustiados lá. Antes do jogo eles não tinham muita esperança. Depois do gol do Prato ali, né? Já começaram mais um golzinho, no camarote da Band lá. Ia para pênalti. E eles fizeram 2 considerações importantes que eu acho que a gente pode traduzir aqui. Em primeiro lugar, a poupança do Vitor acabou, né? Eles acham que a bola do Vitor, como tu, que a bola do Vitor era uma bola indefensável. Eu acho que não. Acho que o Vitor estava fora de posição. Acho que a bola